rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Olá, meus irmãos bonitos da RBE, boa noite. Que bom reencontrar com vocês hoje no programa Mãos Amigas. Para quem não me conhece, eu sou Rilvane de Carvalho e estamos juntos todas as sextas-feiras às 19h45. No programa de hoje, eu trago para vocês a importância do progresso intelectual e suas relações com o progresso moral. Vamos iniciar o nosso programa com uma prece que se chama Prece de Aprendiz, do espírito Albino Teixeira, no livro Palavras da Coragem, psicografado por Chico Xavier e Carlos Bacelli. Vamos aproveitar a prece do nosso irmão para iniciar o nosso programa. Vamos juntos então serenar o nosso coração e elevarmos o nosso pensamento a Jesus, o grande mestre, nosso bom pastor, dizendo assim: Senhor Jesus, dá-me forças para viver com alegria, coragem para sustentar o fardo das provas com dignidade, compreensão para não perder a fé em Deus, boa vontade para servir ao próximo, discernimento para trilhar o melhor caminho. Que eu nada faça que prejudique a ninguém e que aprenda a não me queixar, senão de minhas próprias fraquezas. Que acima de todas as sombras da vida eu possa enxergar a tua divina luz, a nortear-me os passos nas lutas de cada dia. Amado Mestre, que eu saiba me esforçar para não decepcionar os companheiros que depositam em mim a sua confiança e que eu não me sinta decepcionado quando esse ou aquele amigo tropeçar nas pedras da invigilância. Não me abandones às trevas de mim mesmo. Toma-me, Senhor, o coração de aprendiz e guarda-me contigo hoje e sempre. Assim seja, Albino Teixeira. O nosso irmão nos traz essa linda prece de aprendiz, de alguém que quer prosperar, que deseja aprender, que está disposto, receptivo ao aprendizado. E a partir dessa prece, meus queridos amigos, vamos estudar então a importância do estudo, a importância da educação, inclusive a importância do progresso intelectual. E qual é a sua relação com o progresso moral? Muitas vezes, em equívoco, nós pensamos que para alcançarmos patamares iluminados, faz-se necessário apenas que progridamos moralmente, e que o progresso intelectual não tem tanta importância. E aí nós vamos ouvir o que é que a doutrina espírita nos traz com relação à importância do progresso intelectual. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Nos traz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 785. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente.
Vejam bem, Kardec pergunta à espiritualidade na questão 780 se o progresso moral acompanha a par e passo o progresso intelectual. E os benfeitores da humanidade dizem que o progresso moral ele decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, tem pessoas que estão muito intelectualizadas e ainda atrasadas moralmente, porque já desenvolveram bastante essa intelectualidade, mas ainda não se permitiram crescer moralmente, evoluir e ascender nesse aspecto. E a espiritualidade ainda fala que o progresso intelectual engendra o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Os espíritos nos falam aqui que o homem, a partir do seu desenvolvimento intelectual, ele vai conseguir discernir melhor entre o bem e o mal. Ele vai ter mais condição de reconhecer o que é bom e o que é ruim. E o seu livre-arbítrio, assim, vai ser mais desenvolvido. Dessa maneira, aumenta-se a responsabilidade dos atos. Quanto mais nós enveredamos para o crescimento intelectual, que é importante, que é extremamente importante para todos nós, estudarmos, progredirmos intelectualmente, conseguirmos conquistar uma razão, uma lógica para as coisas é muito importante e tem a ver com o nosso crescimento íntimo. Nós podemos pensar no Cristo como um ser extremamente intelectualizado, porque o Cristo ele não está regendo o planeta Terra, a humanidade inteira, apenas guiando-a no aspecto moral, no aspecto espiritual, mas também no aspecto intelectual. Jesus, ele guia todo o progresso que nós temos, científico, todo o progresso que alcançamos até hoje foi permitido e guiado pelo Cristo. Então, o quanto nós precisamos para ascender, nos dedicarmos também ao estudo, não apenas o estudo da espiritualidade, que é muito importante para o nosso crescimento, porque vai nos auxiliar a discernir melhor, a compreender melhor a vida, compreender melhor os aspectos que têm a ver com a nossa própria intimidade, mas também o quanto é importante nós nos dedicarmos à própria intelectualidade, à escola, aos estudos, a esse progresso. E aí Kardec continua perguntando, qual o maior obstáculo ao progresso? E a espiritualidade fala o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim, é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. E aqui na questão 785, a espiritualidade nos orientando, dizendo justamente, muitas vezes o ser muito intelectualizado, ele desperta para o gozo material, a aquisição de coisas, as posses. Quanto mais ele conquista, inclusive a questão da vaidade, de ter títulos, de ser reconhecido pelo seu progresso intelectual. Mas nós podemos pensar o quanto esse despertar no futuro, ele será necessário, ele acontecerá, porque o homem intelectualizado ele vai começar a compreender que é importante também o seu progresso moral. Inclusive vai um dia reconhecer que existe uma felicidade muito maior e mais duradoura, como diz a espiritualidade. Porque os bens terrenos, eles não são capazes de nos proporcionar uma felicidade duradoura.
Uma felicidade que tem a ver com um gozo íntimo, com uma intimidade com Deus. Isso o bem material não nos proporcionará. Então, até agora nós estudamos o quanto é importante o desenvolvimento intelectual e que o desenvolvimento moral está atrelado a esse discernir, mas nem sempre acompanha o nosso progresso intelectual. Faz-se necessário esforço para vencermos as nossas más tendências, especialmente, como dizem os espíritos, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Quão é bonito, meus irmãos! Acredito que vocês já perceberam isso. Pessoas muito intelectualizadas que têm um grau de estudo grande, têm pós-doutorado, mas que carregam consigo muita humildade, que buscam oferecer o seu estudo, que buscam oferecer o seu conhecimento, o conhecimento adquirido ao próximo. Quantos mestres, quantos professores estão aí distribuindo bênçãos por meio de tanto progresso intelectual que já conquistaram e distribuindo com amor, com humildade, com o desejo de servir. E quanto mais nós nos dedicarmos a deixarmos para trás, a diminuirmos o nosso orgulho, vaidade e o nosso egoísmo, conseguiremos conquistar também o nosso progresso moral. Alcançar esse progresso moral para que ele se equipare ao nosso progresso intelectual. No estudo sistematizado da doutrina espírita, no tomo 2, organizado pela Federação Espírita Brasileira, inclusive são livros maravilhosos de estudo, a Federação compilou muitos ensinamentos nessas obras e faz muito bem a gente se debruçar e estudar. É uma prática das casas espíritas ter grupos de estudos e vão tomando por base essas orientações trazidas pela Federação Espírita Brasileira, né, que compilou aí as orientações dos espíritos. E no tomo 2, nós temos que a lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Entende que mesmo que diga assim, eu não quero saber de estudo, eu não quero saber de progredir intelectualmente, não quero saber disso. Mas essa lei é inexorável, ela vai acontecer. Mesmo que o homem resista, tem a ver com a providência divina, esse progresso. Eles dizem que ele se instrui o homem pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem um desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Isso tudo, assim, no decorrer de tantos séculos que já vivemos, que essa humanidade já viveu, quantas vezes existiram revoluções morais, revoluções sociais, que saíram modificando as ideias, iluminando as ideias, nos fazendo progredir. E todos nós, quando encarnados aqui na Terra, nós estamos imersos nessa lei do progresso, que nos impulsiona. Porque mesmo aquelas pessoas que não têm acesso às escolas, elas ainda assim estão mergulhadas nesse processo evolutivo. Eles falam que há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, que foi o que lemos anteriormente na questão do Livro dos Espíritos, que é o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no decorrer deste século, todos os incentivos. O primeiro, aqueles fazendo referência ao progresso intelectual. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível, o progresso moral. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado.
Hoje, meus irmãos, nós temos realmente alcançado um grande progresso, né? Quando paramos para estudar as civilizações primitivas, os povos do passado, as relações que existiam entre eles, nós percebemos o quanto nós já progredimos. Mas ainda existe uma camada da sociedade, da humanidade muito intelectualizada e pouco desenvolvida moralmente, que ainda usa a sua inteligência, a inteligência que conquistou, inclusive para praticar o mal. Desregrado do amor, destituído, afastado do progresso moral, desse desenvolvimento moral, o ser muitas vezes envereda para usar a sua inteligência equivocadamente. E eles falam ainda: ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar, com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Na verdade, o atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. Vejam só que maravilha, que bênção essa percepção que nós temos agora por meio dessa obra, que nós já progredimos no decorrer dos milênios, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Nós com certeza alcançaremos o nosso discernimento, a capacidade que teremos de fazer boas escolhas, de compreender o que realmente importa. Quais são as melhores atitudes para que eu possa colher amanhã esse bom fruto. A evolução, eles nos trazem, é fruto do tempo infinito. Outro ponto importante, merecedor de destaque, é que o progresso moral ou intelectual é sempre cumulativo. Vejam que a evolução é um fruto do tempo infinito. Ou seja, o tempo vai correr e a evolução vai chegar. Não existe qualquer ser que fique parado. Não existe essa condição. Aqueles habitantes do planeta Terra estão sempre no progresso, como de todos os planetas, porque estamos todos em evolução. E nós podemos, a partir desse estudo, compreender, como eles nos dizem, que o progresso moral ou intelectual é sempre cumulativo, ou seja, ele não se perde com o tempo. Alguém que nessa encarnação se dedicou muito a tal estudo, não vai perder esse conteúdo que adquiriu, porque ele é cumulativo. Vocês podem, inclusive, para comprovar essa fala da espiritualidade, entender o seguinte: quantos irmãozinhos nossos que reencarnam crianças e trazem consigo uma gama de conhecimento, que muitos, inclusive muitos pais se admiram. Ele tem um QI elevadíssimo. Eles são pródigos, são crianças diferenciadas. Porque o conhecimento, esse progresso que nós alcançamos, ele não se dispersa. Inclusive na reencarnação, vem a bênção do esquecimento, mas o espírito traz consigo tudo aquilo que já conquistou. A gente não deixa para trás. Por isso que é importante, inclusive, eu acho tão motivacional a doutrina espírita, inclusive para a senescência. Porque há um tempo atrás, e ainda existem muitos dos nossos idosos, que pensavam que não adianta mais nada eu aprender nada agora, porque eu já estou perto de ir embora, já vou partir, já estou idoso. Mas nós hoje já temos também um grupo da terceira idade muito dedicado ao estudo. Temos faculdades voltadas para ensinar esse grupo
Hoje nós temos essa condição de reconhecer, mesmo quando não estamos estudando a doutrina espírita, mas de reconhecer que todo conhecimento é válido a qualquer tempo, porque ele é cumulativo. O idoso, mesmo idoso, ele que não tenha tanto tempo de utilizar o que está aprendendo agora, nessa encarnação, mas ele sempre poderá ter a oportunidade de utilizar mais adiante. Então, vamos estudar, meus irmãos. Aqui eles falam que de átomo a átomo organizam-se os corpos astronômicos dos mundos. E de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente. E sublimam-se-nos as manifestações da alma, que no escoar das eras imensuráveis cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Entende que é gradativo, de semente a semente, de átomo a átomo, nós vamos conquistando o progresso. Eu lembrei agora, toda vez que eu leio o livro da mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, que é Cartas de uma Morta, nós observamos a grandiosidade da vida. Dona Maria João de Deus, na encarnação em que foi mãe de Chico, ela não teve acesso ao estudo. Foi uma senhora que viveu de maneira muito humilde, muito simples. Mas quando a gente lê o livro que ela enviou para o Chico, nós observamos o quanto progresso intelectual ela já tem. Porque o livro é escrito de uma maneira linda. É escrito de uma maneira, inclusive, intelectualizada. Nós observamos, meus irmãos, que mesmo que por falta de acesso esse ou aquele ser não tenham acesso à escola na encarnação atual, mas o progresso ele não se perde, continua com ele. E no momento propício ele vai poder externar esse progresso. E aqui nós temos que o progresso é principalmente resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões, nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Entendem que nesse ritmo progressivo, nesse ritmo de crescimento intelectual e moral, o quanto é forçoso, é imperioso que todos nós nos dediquemos, que coloquemos a nossa energia. E por que é que nós estamos estudando esse conteúdo neste momento? Porque quanto mais nós nos debruçarmos ao estudo que nos ilumina, mais compreenderemos a necessidade de nos esforçarmos por algo que seja bom, benéfico, que nos traga um futuro mais feliz. A doutrina espírita nos permite compreender que não existe, por exemplo, descanso eterno. Muitos dos nossos irmãos cristãos acreditam que desencarnei, depois que eu falecer eu vou descansar eternamente. E descanso eterno não é cansaço? Você descansar, ficar parado o tempo inteiro na ociosidade? Com a doutrina espírita, com esse advento, com essa luz, nós conseguimos compreender que iremos progredir sempre, quer encarnados ou quer desencarnados.
e que o esforço desse trabalho que não cessa, ele nos fará progredirmos, nos iluminarmos a ponto de sermos felizes, de estarmos em plenitude, em sintonia com o amor, em harmonia com o divino, com as leis que regem a todos nós. E eles dizem ainda aqui no livro do tomo 2 da Federação Espírita Brasileira que o progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Nesse sentido, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Então, meus irmãos, nós reencarnando estaremos sempre nesse intensivão do progresso, especialmente nas relações sociais. E aqui vem a importância de nós nos relacionarmos bem com o próximo. Existem pessoas que têm tanta dificuldade em estabelecer relações sociais que se isolam, que se afastam. Muitas vezes, inclusive, preferem a companhia apenas dos animais do que a companhia de outros homens. E aqui a espiritualidade vem nos mostrar que nós conseguiremos desenvolver, aprimorar as nossas virtudes por meio dessas relações. Quando eu me relaciono com alguém difícil, com alguém deseducado, com alguém equivocado, grosseiro, irritável, eu consigo também trabalhar em mim as potencialidades divinas quando me esforço para não ser igual ou para não revidar qualquer mal do outro. E esse esforço íntimo é que nos faz progredir, mas eu só vou conseguir perceber que ainda tenho mazelas a aprimorar diante do próximo, inclusive daquele próximo difícil que me irrita e me faz ver a mim mesma. Os nossos irmãos ainda dizem que, observando os diferentes graus evolutivos existentes na humanidade terrestre, compreendemos que uma só existe corporal, é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação nivelar-se moral e intelectualmente aos mais adiantados europeus? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? E aí vem a espiritualidade movimentando o raciocínio daqueles que são contrários às leis da reencarnação. Eu não acredito que é necessário reencarnar, que Deus não permite a reencarnação. Então aqui vem uma questão para a reflexão de todos nós. É possível que o homem ainda ignorante, o homem primitivo, ele consiga alcançar o progresso que o homem mais intelectualizado alcançou em uma única encarnação, ele sair da barbárie para o intelectualismo? É possível? Mas Deus iria privá-lo do progresso se ele apenas tivesse essa condição de vivenciar apenas uma encarnação? Como ele iria alcançar o progresso que alguém mais intelectualizado já alcançou? Fica aí esse questionamento.
O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Olha aí o objetivo das reencarnações sucessivas, a perfeição. Um dia seremos perfeitos, perfectíveis, alcançaremos esse progresso. Para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. É importante considerar também que o espírito progride igualmente na erraticidade quando desencarnado, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra como encarnado. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Me lembrei agora das obras de André Luiz, em que André Luiz ele apresenta o mundo espiritual e o quanto existe de muito amplo na visão espiritual que no mundo material nós não conseguimos alcançar. Então vejam que as experiências que André Luiz teve no plano espiritual foram inúmeras, que inclusive ele não conseguia dimensionar quando encarnado. As obras de André Luiz nos trazem, ratificam esse conteúdo que nós acabamos de ouvir. De posse dessas informações, é possível reconhecer, mesmo numa criança, a soma de progresso que o espírito já alcançou. Basta observar-lhe as tendências instintivas e as ideias inatas. Essa observação nos esclarece, por exemplo, por que existem crianças que se revelam boas em um meio adverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. Não é isso, meus irmãos? Quantas crianças elas sobressaem do ambiente que nasceram, do ambiente que reencarnaram, elas conseguem se sobressair, conseguem progredir, alcançar patamares que os pais jamais conseguiriam nessa encarnação. Enquanto outras, apesar de serem cercadas de amor, de cuidado, de zelo, estão fixadas em um passado doente, em um passado equivocado e não conseguem despertar para o amor, apesar da vivência daquele ambiente amoroso. Na verdade, dizem aqui as instruções da espiritualidade, essas crianças refletem o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. E o nosso irmão Emmanuel, no livro Paz e Renovação, psicografado por Chico Xavier, ele nos traz essa orientação quanto à educação, dizendo que toda a educação parte da disciplina. E para que nos ajustemos à disciplina nesse ou naquele setor da vida, será sempre invariavelmente preciso começar. Olha aí que incentivo que Emmanuel nos traz com relação à nossa educação, que necessita da nossa disciplina e que é necessário para o nosso crescimento o começar. Muitas vezes as pessoas têm tanto medo de se desenvolverem, idealizam esse ou aquele curso, essa ou aquela atividade, mas se fixam, se paralisam no medo. E Emmanuel agora nos traz esse incentivo, meus irmãos, que nós comecemos. Olha, o teu intuito é bom, fará bem para você, o teu estudo te auxiliará, o teu curso que você está na sua mente, começa com disciplina, que com certeza a felicidade virá. Emmanuel, ainda no livro Coletânea do Além, psicografado por Chico, diz que no quadro imenso da transformação em que vossas atividades se localizam atualmente, a iniciativa da educação
é de importância essencial no equilíbrio do mundo. Ela ia agora confirmando tudo aquilo que estudamos até o momento, do quanto a educação tem o seu papel fundamental para o equilíbrio do mundo. E que bom que hoje nós temos os processos educativos ocorrendo de maneiras diversas, inclusive habitantes do planeta, né, que estão distanciados da civilização da capital. Muitos irmãos nossos dos interiores dos estados estão tendo acesso também à educação por meio, inclusive, da internet que chega, que auxilia de maneiras diversas, não é? Quanto existe esse trânsito no bem agora, na pandemia que nós visualizamos? Quantos irmãos estão se dedicando a auxiliar o próximo por meio do processo educativo, quer seja moral, quer seja intelectual, trabalhando também religiosidade? Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, psicografado também por Chico, nos fala que exigimos a instituição de um mundo melhor. Solicitamos a concretização da felicidade comum. Sonhamos com o levantamento de paz de todos, da paz de todos. Esperamos o reino da fraternidade. Como atingir, porém, semelhantes conquistas sem a criança no esquema do trabalho a realizar? E agora nós vamos pensar nos pequeninos, voltar o nosso olhar para a importância da educação infantil. Emmanuel diz que não mergulhará teu filho nas ondas revoltas da ira quando a dificuldade sobrevenha. E sim, não te omitirás no socorro preciso, sem deixá-lo à afeição de barco desarvorado ao sabor do vento. Aqui ele fala de exemplo, e os nossos filhos precisam estar próximos de nós, e nós, com o nosso esforço de vencermos as nossas más tendências, oferecermos boas atitudes, inclusive sem essa onda de revolta, diante da dificuldade, de ira. O maior exemplo, o maior processo educativo que nós podemos oferecer aos nossos filhos é por meio do nosso próprio exemplo, né? Como nos traz aqui Emmanuel, inclusive dizendo que nós não podemos deixar os nossos filhos soltos no mar da vida, como um barco desarvorado. Quando observamos más tendências, más inclinações, más escolhas, nós temos a obrigação, como pais, de orientar da melhor maneira. E pais mais instruídos moralmente, que estejam mais próximos desse conhecimento iluminado, inclusive o conhecimento da doutrina espírita, da religiosidade, da importância de se respeitar a divindade, são pais que conseguem orientar com mais lucidez. Emmanuel diz que não erguerás contra ele, contra o teu filho, a palavra condenatória, nos dias de desacerto, a insuflar-lhe, talvez, ódio e rebeldia nos recessos da alma. E sim procurarás sustentá-lo com a frase compreensiva e afetuosa, que desejarias ter recebido em outro tempo, nas horas da infância, quando te identificava nas sombras da indecisão. Meus irmãos, se for para educar com grosseria, é melhor silenciar. Se você não tem condição de, naquele momento, oferecer ao teu filho uma palavra afetuosa que lhe toque a alma, guarda-te em silêncio. Quando passar o momento da irritabilidade, quando inclusive você estiver a ponto de oferecer educação amorosa, aí sim, conversa com teu filho. Não deixa para lá não a conversa que ia ter, mas aguarda o melhor momento para conversar. Com certeza, quando nós educamos com amor, a orientação ela vai ser melhor elaborada por aquele jovem, por aquela criança. Eles vão conseguir absorver melhor, porque o amor educa, o amor ensina. Muito mais do que um discurso desarvorado, um discurso irritado, muitas vezes até carregado de ódio. Muito mais do que esse processo, que também educa, mas de maneira diferenciada. A maneira mais educada que nós podemos ter para orientar os nossos filhos é amando. Uma palavra que toca por amor. Meu filho, eu estou te falando isso agora porque te amo demais, eu quero o teu bem. Eu me preocupo com você. Você foi o filho que Deus colocou sob a minha responsabilidade.
e eu te quero tanto bem, por isso que eu estou te orientando. Sou tua mãe, sou teu pai, sou tua avó e estou aqui ao teu lado para te ajudar. Não siga por esse caminho não, que não vai ser bom para você. Então é a maneira como nós podemos fazer utilizando o verbo de amor, né? Emmanuel diz que sabes conduzir a criança ao concurso da escola, à assistência do pediatra, ao auxílio do costureiro ou ao refazimento espiritual nos espetáculos recreativos. Por isso mesmo, não lhe sonegues apoio ao sentimento, para que o sentimento se lhe faça correto. Concordamos todos em que a criança necessita de amor para crescer, patenteando mente clara e corpo sadio. Entretanto, é impossível efetuar o trabalho do amor, realmente amor, sem bases na educação. Que linda essa orientação de Emmanuel, não é? Para tantos pais da terra. Ele enviou essa obra pelas mãos carinhosas, as mãos do trabalhador fiel de Jesus, Chico Xavier, para que todos nós pais pudéssemos discernir melhor, compreender melhor o processo educativo. O nosso irmão André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, psicografada por Chico e Valdo Vieira, diz assim: pais e educadores, chamando a atenção. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Olha aí que linda essa orientação de André Luiz, chamando a atenção dos pais e dos educadores quanto à importância do culto do Evangelho, do ensino religioso, que auxilia muito a todas as crianças, adultos, a discernirem na vida melhor, fazerem melhores escolhas. E deve ser unido, não é? O culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe. Ou seja, o ensino religioso nas escolas deve ser mantido e deve ser cada vez mais aprimorado. Eu não tenho dúvidas que no planeta regenerado, no planeta Terra regenerado, essas matérias vão ganhar suma importância. Vão ser com certeza muito mais trabalhadas, desenvolvidas e relevadas. João Bosco, no livro Mentores e Ceareiros, psicografado por Chico Xavier, diz que a escola é santuário da revelação divina. Dentro dela, a mente humana retoma os tesouros do passado e entra em contato com as grandes vozes da sabedoria para a sublime ascensão do amor. E nos altares invisíveis de que se enriquece de luz, a alma que ensina participa com o Senhor do júbilo de criar. Olha aí, que linda mensagem aos professores, aos mestres que estão em sala de aula, que estão aí buscando passar conhecimento e despertar conhecimentos. O mestre é por isso, nos diz o nosso irmão João Bosco, o oleiro milagroso das imagens, descerrando novos horizontes à vida e abrindo preciosas oportunidades de elevação. Centralizar os nossos esforços no aperfeiçoamento é dever de quantos abraçaram na terra o idealismo de soerguimento e sublimação. É uma beleza, meus irmãos, a doutrina espírita nos traz tantos ensinamentos, tantas orientações. O ato de educar é um ato divino. Como ele fala, está nos altares invisíveis de que se enriquece de luz. Todo o trabalho que nós exercemos com amor, com dedicação, com o desejo de auxiliar o próximo é um trabalho divino. Existem bênçãos do céu guiando esse trabalho. Então, que neste momento nós pensemos na educação como algo sublime, muito importante para o nosso desenvolvimento. Nós estamos submersos, imersos nesse processo evolutivo, nesse processo educacional. A lei do progresso nos impõe esse crescimento. E quanto mais nos dedicarmos, mais receberemos bênçãos. Eu vou finalizar o programa lendo para vocês um poema, Educação e Vida, do Espírito Cornélio Pires,
no livro Baú de Casos, psicografado por Chico Xavier. Aí em seguida faremos a nossa prece e encerraremos o programa com uma canção do nosso irmão Nando Cordel, que se chama Os Bens da Terra Pertencem a Deus. Para aqueles que conquistaram muitos bens terrenos ou apenas estão pensando em conquistar bens terrenos, Nando Cordel vem ensinar que os bens da terra pertencem a Deus. Então vamos ao poema de Cornélio Pires. Que pode um desencarnado dizer sobre educação? Eis aqui sua pergunta, caro amigo Viamão. Educação, velho tema que se estuda por dever, tão fácil de se explicar, tão difícil de entender. A terra é uma grande escola, do bem suprimindo o mal, como agora a reconheço da vida espiritual. Para que tempo no mundo entre passado e porvir? Para que se nasce e morre, senão para se instruir? As pessoas ganham o berço para a conquista do bem. Se aprende, trabalha e serve, vai seguindo mais além. O espírito em qualquer parte pode o que pensa que pode. Mas em se achando na terra, aí é que a luta explode. Raro o espírito encarnado que aceita o que deve ser. A maioria entre os homens sofre o medo de sofrer. E receando ferir-se, intenta fuga ou disfarce, recusando o próprio ensejo de educar e de educar-se. Agora, depois da morte, bastante tempo depois, é que entendo os casos tristes que passaram por nós dois. Tim recebeu com problemas para obter disciplina, tendo o sexo lesado, suicidou-se com morfina. Tânia pediu casa em provas, a fim de aprender a amar, ligada a um marido enfermo, largou-se do próprio lar. Querendo aprender perdão, Tomé pediu outra vida, achando pais exigentes, deslanchou para a bebida. Ao tentar a conformação, nosso Alarico Machado, internado na penúria, suicidou-se revoltado. Buscando olvidar paixões, Gil nasceu de Ana Noronha, mais tarde, tendo conflitos, abandonou-se à maconha. Antônio, querendo mais fé, pediu luta e tentação. Na terra falava em Deus, trazendo um porrete à mão. Rogou missão de educar, Dona Jurana Junquilhos, mas podava as pimenteiras, desprezando os próprios filhos. Para ajudar entes caros, Noé nasceu na Água Branca. Hoje pai só mostra em casa tristeza, grito e carranca. É isso aí. Educar é serviço dos serviços. Mas quão difícil honrar nossos próprios compromissos. Para mim mesmo essa bênção é luz de Deus a brilhar, mas tenho para obtê-la muitos séculos que andar. É o poema do nosso querido irmão Cornélio Pires, que nos traz esse processo educativo tão importante para todos nós, meus irmãos. Abracemos a encarnação que recebemos, os familiares que temos, a profissão que alcançamos, o progresso que atingimos até o momento, com muita fé, com muita tranquilidade de reconhecer que estamos todos regidos por Deus, pelas leis amorosas do nosso Pai. E com esse sentimento, elevemos o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido Pai, agradecendo a oportunidade do progresso que alcançamos até o momento, por tudo o que passamos desde que fomos criados, simples e ignorantes. Obrigado, meu Deus, porque já nos desenvolvemos até agora. Obrigada pela oportunidade da reencarnação atual, que tanto nos auxilia ao progresso. Sustenta, querido Pai, a todos nós com as tuas mãos benevolentes, para que caminhemos firmes rumo ao teu amor. Abençoa cada um que ouve esse programa neste momento. A todos os seus familiares, estende, Senhor, as tuas bênçãos à humanidade inteira. Fortalece-nos no propósito de amar, de servir, de sermos bons. Nos inspira.
toca no nosso coração. Neste momento também pedimos a Ti, Maria querida, Mãe da humanidade inteira. Tu, como mães que tem interesse na nossa felicidade, tem interesse em nosso progresso, nos ajuda, Mãezinha, a seguirmos a estrada de Jesus, Teu Filho. Assim seja. Um abraço, meus queridos amigos. Até o próximo programa. Nos encontramos na semana que vem com fé em Jesus, se Jesus nos permitir. Os programas Mãos Amigas já gravados, assim como tantos outros programas da grade da Rádio Brasil Espírita, estão disponíveis na plataforma do YouTube da Rádio Brasil Espírita para quem deseja ouvir mais uma vez, ouvir outros programas. Fiquem à vontade. Tchau, tchau. Até sexta próxima. Bom final de semana e boa semana que vem. Sua fortuna só tem valor se espalha em muitas vidas o amor. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro, inteligente. Pertence tão pouco ao homem como propriedade individual, e Deus frequentemente frustra todas suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que se tem uma fortuna legítima, é aquela que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Periciar contar de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas porque o homem conquistou por si a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer. Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes, pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar de sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter que prestar conta? É claro que não. Ao permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante essa vida os seus esforços, a sua coragem e perseverança. Mas se ele só empregou para a satisfação do insentido e do orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não ter possuído. E nesse caso ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E ao deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Sua fortuna só tem valor se espalha em muitas vidas o amor. Sua fortuna só tem valor se espalha em muitas vidas o amor. Sua fortuna só tem valor se espalha em muitas vidas